Eu consigo. Ah, tá. Agora é que ele começou a gravar. Bom, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre testes de hipótese, né? A gente vai continuar falando sobre teste de hipótese, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre os testes bilaterais, né? Na aula passada, a gente só viu teste, a gente só fez exemplos com testes unilaterais, que eram aqueles em que a gente tinha o H0, né? Algo do tipo μ igual a um valor, μ0, digamos assim, que esse cara quer um valor que você quer testar por o valor de μ, e o H1 era algo do tipo μ maior do que μ0, ou então μ menor do que μ0. E agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe quando a hipótese alternativa é μ diferente de μ0, tá bom? Aqui μ igual a μ0, aqui μ igual a μ0. Tá? Então são três tipos de hipótese, a gente viu bastante essa daqui. Essa daqui é totalmente análoga, tá? E agora a gente vai ver essa daqui. Eu só vou desativar o som aqui, porque eu acho que estava com o microfone aberto. Então, eu tenho teste de hipóteses, a gente vai falar sobre testes bilaterais, que são esses. A gente também vai falar sobre a relação entre os testes de hipóteses bilaterais e os intervalos de confiança. A gente falou rapidamente sobre isso na aula passada, né? Mas a gente não falou com muito detalhe. Hoje a gente vai ver isso com mais calma e eu vou fechar com o teste de hipótese para variância. Bom, então vamos ver um exemplo de teste bilateral. Tá? Esse eu peguei do livro do Marcelo Pagano, que é Princípios de Bioestatística. E esse exemplo é o seguinte, né? Você tem uma amostra de N igual a 10 crianças que receberam um antiácido que continha alumínio. E aí ele mediu a quantidade de plasma, não a quantidade de plasma, a concentração de alumínio no plasma de cada uma dessas crianças. Não está dito aqui porque eu resumi. Então, bom, está só aqui embaixo. XI é a concentração de alumínio no plasma da 10ª criança. E eles supõem que esse XI tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, tá? Bom, aí ele colheu uma amostra, né, dessas 10 crianças e viu que a concentração de alumínio no plasma do sangue dessas crianças, em média, era de 32,20 microgramas por litro, e o desvio era de 7,13 microgramas por litro. Tá? Bom, e aí qual é a questão? A questão é que se deseja testar a um nível de alfa de 2%, se a concentração média populacional de alumínio no sangue de crianças que receberam esse antiácido com alumínio na composição, que são essas 10 crianças aqui que ele fez na amostra, mas ele quer testar se a concentração média na população, né, de todas as crianças que receberem antiácido, né, ele quer testar se é a mesma que a concentração média em crianças que não tenham recebido esse antiácido. Então, ele quer testar se a concentração é igual, né, a concentração dessas crianças que receberam o antiácido com alumínio é igual à concentração populacional média de alumínio no sangue das crianças que não receberam esse antiácido. Então, aqui eu coloquei sabidamente, talvez sabidamente deveria ser posto em aspas, né, porque ninguém sabe isso para a população inteira, mas a gente vai assumir que sim, para poder fazer o exemplo. Tá? Mais adiante, a gente vai ver que a gente não precisa dessa suposição forte, ela é igual à suposição de que sigma 2 é conhecido. É irreal, né? A gente nunca sabe isso, mas a gente pode tratar com aleatoriedade e ainda assim fazer o teste. Mas aqui, para simplificar as coisas, a gente vai tratar aqui sabidamente as crianças que não foram expostas a esse antiácido com alumínio, elas têm concentração de alumínio no sangue igual a 4,13 microgramas por litro. Então, a minha hipótese nula é μ igual a 4,13 microgramas por litro, quer dizer, então, que as crianças que receberam alumínio, receberam antiácido, têm a mesma média populacional do que os que não receberam, e H1 quer dizer que a média é diferente dos que não receberam, tá bom?
Só de olhar aqui para os dados, a gente já deve desconfiar que deve rejeitar H0, né? Porque olha o valor de x bar, 37,20. E olha o valor de μ, que é o valor que você quer testar, 4,13. Esses valores são muito espaçados, né? Como é que eu sei assim que é muito espaçado? Primeiro porque o valor está em ordem de grandeza muito diferente, né? Aqui é 37 e pouco, aqui é 4 e pouco. Isso já é um indicativo, né? Mas ele não é absoluto. Para eu ver isso, eu tenho que olhar para o S, tá? Para a estimativa do desvio, né? E eu tenho que olhar para o tamanho de amostra. Então, olha só, o desvio da normal, eu vou olhar na distribuição de x bar, né? Então, o desvio da normal, que diz respeito ao x bar, é 10 vezes menor do que o desvio que diz respeito a x, né? Desculpa, é raiz de 10 vezes menor. Aí raiz de 10 é alguma coisa um pouquinho acima de 3. Então, se eu pego esse número aqui e divido por 3, vai dar aproximadamente 2 e qualquer coisa. E aí tem aquela regrinha, lembra, da normal? Que quase todos os valores da normal estão entre 3 desvios para baixo e 3 desvios para cima. Ora, 3 desvios para baixo, 3 desvios para cima, vai dar aproximadamente 2 vezes 3, umas 6 unidades mais ou menos. Então, eu não espero encontrar nenhum valor abaixo de 31,20 e acima de 43. Mas isso aqui foi só uma coisa que eu fiz de cabeça. É só porque, tipo, é bem notável a diferença entre os 37 e os 4,13. Mas vamos fazer a conta e vamos ver aonde a gente consegue chegar. Então, deixa eu só anotar aqui do lado, porque talvez eu precise desses dados, né? Eu tenho n igual a 10, tenho x barra igual a 37,20 e tenho S igual a 7,13. Além disso, eu quero testar com alfa de 2%, e as minhas hipóteses são H0 mi igual a 4,13 e H1 mi diferente de 4,13, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguindo. Então, como a gente faz o teste? A primeira coisa, a gente tem que dizer quem é a estatística de teste. A minha estatística de teste vai ser x barra menos a média sobre H0, que é 4,13, dividido pelo desvio amostral sobre raiz de n, tá? Tudo bem? Então, isso aqui, sobre H0, o que acontece? Esse cara é mi, né? Sobre H0, esse 4,3 é igual a mi. Então, isso aqui é x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n, né? Então, isso aqui tem distribuição t de student sobre H0. Tá? Eu não sei se eu frisei isso o suficiente, n menos 1. Eu não sei se eu frisei isso o suficiente na outra aula, mas isso só tem distribuição t de student se o H0 for verdade. Se o H0 for qualquer outro valor, por exemplo, se o valor de mi for igual a 5, digamos assim, esse cara aqui está fixo, né? É x barra menos 4,13. Ele não vai mudar para x barra menos 5. Tá? Se o mi verdadeiro for igual a 5, isso aqui não vai ter distribuição t de student, porque para ter distribuição t de student tem que ser x barra menos mi, né? Então, o único valor de mi para o qual essa distribuição é t de student é mi igual a 4,13. É o único valor, não tem outro. Tá? Então, por isso que eu sempre tenho que colocar aqui que é sobre H0. Tá? E aí é que vem o absurdo, né? Porque se eu observar um valor da estatística de t que é muito não usual, é porque provavelmente a minha hipótese de que o mi é 4,13 não é real, né? Porque o valor de t não viria dessa distribuição, viria de uma outra. Mas tudo bem, vamos lá. Vou frisar aqui, então, que a minha estatística de teste é essa. Sobre H0, ela tem distribuição t de student, tá? E aí, passo número 2. O passo número 2 é definir a região crítica. Né? A região crítica é a região para a qual a gente rejeita H0. Então, vamos ler aqui. A gente vai rejeitar H0 quando? Quando o x barra for muito diferente de 4,13, né? Ou
se o x barra for distante o suficiente de 4,13. Essa é a frase-chave aqui. E agora, quando eu estou falando distante o suficiente, e a minha hipótese aqui é de μ diferente de 4,13, a minha hipótese alternativa, então, tanto faz. Se ele for diferente porque é muito maior do que 4,13, ok, vai contar também para a região crítica. Mas se ele for muito diferente porque é muito menor do que 4,13, também vai contar para a região crítica, tá bom? Então, olha só, aqui o que acontece é o seguinte, a minha região crítica, ela fica sendo o conjunto dos x barras, né, todos os valores de x barra, tais que, lembra que módulo da diferença de dois números é a distância entre os dois números, tá? Então, esse módulo da diferença quer dizer o quê? Quer dizer que a distância entre x barra e 4,3 é maior do que um valor Q. E é esse valor que eu vou descobrir, né? Esse valor aqui que eu vou descobrir. Tudo bem, essa é a região crítica. Alguém não entendeu por que ela é assim? Tá? E essa diferença aqui significa a distância entre x barra e 4,13. Se essa distância for maior do que um certo Q aqui, então eu vou rejeitar H0. Tá? Eu só não entendi quem é o Q. Boa pergunta. Sabe quem ele é? Beleza. A gente vai ter que descobrir quem é o Q, tá? Mas a gente vai conseguir descobrir no meio, fazendo algumas contas. Basicamente, aí, o teste de hipótese é assim, é você descobrir o valor de Q. Uma vez que você descobriu o valor de Q, o teste já está praticamente feito. Porque aí é só ver se o x barra menos 4,13 em módulo é maior do que aquele valor Q que você encontrou. Tudo bem? O cálculo de Q, ele vem logo na etapa seguinte, tá? Isso aqui, essa região crítica, é para você definir se você vai rejeitar H0 ou não. E aí você rejeita H0 se o x barra estiver na região crítica. Se o x barra não estiver na região crítica, você não rejeita H0, tá bom? Então, para determinar quem é a região crítica, falta dizer quem é o quê. Bom, e aí como é que eu acho o quê, né? Bom, eu acho que a partir da definição do nível de significância, que são esses 2%. Então, olha, a gente vai ter algo assim, alfa é igual a 2%, mas quem é o alfa, né? Esse alfa aqui, nos testes de hipótese, ele sempre é a probabilidade do erro do tipo 1. E aqui eu vou colocar erro 1, né, abreviadamente. E o erro do tipo 1 é o quê? É você rejeitar H0 quando H0 é verdade. Então, é rejeitar H0 dado H0. Eu digo dado H0, quer dizer dado H0 verdade, tá? Bom, aí isso aí é o quê? É a probabilidade de quando que eu vou rejeitar H0? Bom, para isso eu defini minha região crítica, né? Então, eu vou rejeitar H0 se x barra pertence à região crítica. Dado H0. Dado H0 é o quê? Dado μ igual a 4,13. Tá. Agora eu vou prosseguir. O que significa x barra pertencer à região crítica? X barra pertence à região crítica se a distância entre x barra e 4,13 for maior do que Q. Então, vou escrever isso. Tá? Bom, prosseguindo. Agora, o que acontece, né? Eu vejo que eu não sei quem é essa distribuição aqui, quem é a distribuição desse x barra, né? Porque, bom, a distribuição de x barra eu sei que vai ser normal, né? Só que ela vai ser normal com uma variância que é desconhecida, né? Que é o sigma, que vai depender de sigma. Se eu fosse escrever, né, seria algo assim. Sei que x barra tem distribuição normal, média μ e variância sigma 2 sobre n. Só que o sigma 2 eu não conheço, né? Então não adianta eu tentar usar a distribuição de x barra para calcular isso, porque eu não sei sigma 2, não vou conseguir sair do lugar.
Então, para isso, eu defini a estatística de teste, ó, porque agora eu vou tentar fazer essa estatística de teste aparecer aqui. Aí é fácil fazer aparecer, né? Basta eu dividir por S sobre raiz de N. Então, isso aqui é P de módulo de x barra menos 4,13. Aí, para fazer aparecer aqui do lado esquerdo a minha estatística de teste, eu vou dividir por S sobre raiz de N, dos dois lados. Tá? Ah, e agora? Agora, nota que sobre H0, né, que é a minha hipótese, né, estou supondo H0, porque é dado H0, esse aqui, esse cara que tem distribuição T, de student. Então, se eu chamar ele de T, né, eu tenho P, isso vai ser igual a P de T, maior do que... Aí que eu já vou... Não posso deixar assim, dado que o slide está assim. S sobre raiz de N. Tá? Isso aqui, então, vai dar a probabilidade da T ser maior do que esse valor, onde essa variável T tem distribuição T de student, com N menos 1 graus de liberdade. E no caso aqui é 9. Tá bom? Porque o N é 10, então N menos 1 vai dar 9. Então, beleza. Nota que usando, né, lá do início, então tem que essa probabilidade é 0,02, né, que veio do alfa. Então, o que eu vou fazer? Agora eu já consigo fazer tudo, né? Já consigo conduzir o teste normalmente. Por quê? Porque se eu fizer o desenho aqui, aí eu tenho aqui a distribuição T de student, né? Então, aqui ela é centrada em 0. Está aqui a minha densidade da T de student. Ela é bem parecida com a normal, só um pouquinho mais gordinha, né, que a normal. As caudas são um pouco mais pesadas. Então, aqui eu tenho essa distribuição de T com 9 graus de liberdade. Então, olha o que eu cheguei. Eu cheguei que T, a probabilidade dessa variável aleatória que tem distribuição T de student ser maior do que o valor Q sobre S dividido por raiz de N é o que corresponde a essa área. Tá? Essa probabilidade é 0,02, tá bom? É isso que está anotado aqui, 0,02 é a probabilidade de T ser maior do que esse valor. Bom, se aqui eu tenho 0,02 de probabilidade, é porque aqui eu tenho 98% de probabilidade. Ó, aqui são 2%, então para a esquerda eu tenho 98%. Ah, então beleza. Então, eu cheguei ao quê? Que esse valor deixa 98% de probabilidade à esquerda, então esse valor é o quantio acumulado da T, que acumula quantos por cento de probabilidade? 98%. E tem quantos graus de liberdade? 9. Tá bom? Deu para acompanhar essa parte aqui? Deu para entender esse raciocínio? Eu só troquei aqui para a probabilidade acumulada à esquerda para conseguir usar o QT, que é a função do R. Tá? Então, ó, eu posso vir aqui, posso fazer o seguinte, ó, que eu vou colocar QT 0,98 com 9 graus de liberdade. Então, isso aqui vai me dar o quantio da T, que deixa 98% de probabilidade à esquerda e cuja T tem 9 graus de liberdade. Então, isso resulta em 2,398, tá? Então, só para comparar, né? Ih, eu achei 99. Ah, não, é verdade, eu estou com teste bilateral. Desculpa, pessoal. Estava errado aqui. Eu vou refazer algumas coisas, tá? O T que eu estou chamando, será que vai dar para entender se eu deixar assim?
Eu já vi onde é que está errado, só quero ver qual é o melhor jeito de escrever. Tá, vou fazer o seguinte. Vou colocar mais uma página. Agora sim. Eu não devia ter chamado isso aqui de T agora. Tá? Vou fazer o seguinte. Eu fui no vício do teste unilateral. Eu vou só reescrever essa parte aqui da seguinte forma. Né? Aqui eu tenho um módulo dessa quantidade que está aqui em cima. Esse cara é positivo, esse cara é positivo, esse aqui que pode ser positivo ou não. Então, eu também posso escrever o módulo na quantidade toda. Tá? Era isso que eu tinha ficado faltando. Aí agora eu vou chamar de T só o que está dentro do módulo, tá? Era isso que eu tinha feito de errado. Porque, olha quem é a minha estatística de teste. Minha estatística de teste não tem módulo aqui, né? Então, para eu dizer que esse cara tem distribuição T de student, ele tem que estar dentro do módulo. Ele não pode incluir o módulo dentro dele. Não pode conter o módulo. Até porque, ó, a T de student, ela pode assumir valores tanto positivos quanto negativos. Se eu chamar de T a expressão com o módulo, essa expressão só vai retornar valor positivo, tá? Então, não tem como ser T de student, tá? Porque uma variável aleatória que tem probabilidade zero de ser negativa, não tem como ser T de student. A T de student tem probabilidade positiva sempre, tanto nos negativos quanto nos positivos. Então, esse tinha sido o meu erro. Isso aqui se resume, então, à probabilidade do módulo de T ser maior do que Q sobre S dividido por raiz de N, dado que o Mi é 4,13. Tá bom? Tá? Ficou claro isso, pessoal? Porque isso que vai mudar aqui o desenho da região crítica, vai mudar várias coisas. Então, olha, o que eu cheguei no fim das contas foi o seguinte, eu cheguei que 2% é a probabilidade do módulo de T ser maior do que Q sobre S dividido por raiz de N. Aí é que eu posso até me livrar logo disso aqui e fazer o seguinte. E dizer logo onde T tem distribuição T de student com N-1 graus de liberdade, que aqui esses N-1 dá 9, tá? Então era isso que eu queria chegar, que o alfa, que é a probabilidade de 2%, era, quer dizer, que é o valor de 2%, é igual à probabilidade do módulo de T maior do que Q sobre S dividido por raiz de N. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, agora eu vou colocar isso no desenho. Então, o que significa o módulo de T ser maior do que Q sobre S dividido por raiz de N? Significa que ou o T é maior do que esse valor, ou o T é menor do que menos ele. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. O módulo de T é maior do que 4, se e somente se, bom, o T for maior do que 4, ou então o T for menor do que menos 4. Né? Por exemplo, menor do que menos 4 é menos 5, menos 7, menos 10. Se o T for menos 10, por exemplo,
o módulo de t vai dar 10, que é maior do que 4, tá? Então, ó, se o módulo é maior do que 4, então t é maior do que 4 ou t menor do que menos 4. Se o módulo é maior do que essa quantidade, então é porque ou o t é maior do que essa quantidade, ou o t é menor que essa quantidade, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, módulo de t maior do que q sobre s dividido por raiz de n, isso aqui vai acontecer se somente se o t for maior do que q, s sobre raiz de n, ou então o t menor do que menos q sobre s dividido por raiz de n, tá bom? Aí foi isso que eu representei nessa figura. Eu representei o t maior do que q sobre s dividido por raiz de n, eu representei aqui, e o t menor do que menos q sobre s dividido por raiz de n, representei desse lado de cá, tá bom? Aí o que acontece? Então, ó, eu cheguei, aí aqui eu vou ter que consertar esse valor que eu já vou mudar daqui a pouquinho. Então, 0,02 é essa probabilidade que equivale a essas duas regiões aqui, essas duas áreas. E como é simétrico, né? Lembra que a T é simétrica, e esses pontinhos aqui são simétricos com respeito ao zero, essa área é igual a essa. Mas as duas juntas tem que dar 2%. Então, aqui, cada uma delas vai ser 1% só. Tá? Foi isso que eu tinha escrito errado lá atrás. Então, aqui é 1%, aqui é 1%. Então, aqui é 99% que ficou no meio, tá bom? Tá? Então, foi isso que eu tinha errado, pessoal. Então, beleza. Ó. A gente chegou à conclusão de que o que satisfaz esse desenho aqui. Né? Essa expressão deixa 99% no meio da densidade. Então, se 99%, né? 99 não, 98, né? Porque se aqui era 1%, aqui era 1%, então aqui é o 98%. Eu confundi com a próxima coisa que eu vou escrever. Se aqui são 98 e aqui são 1%, então daqui para cá eu tenho 99% de probabilidade. Tá? 99%. Então aqui é 99%. Então, o que eu vou ter vai ser o seguinte, ó. Então, essa expressão, que é o Q sobre S dividido por raiz de N, vai ser o quantio da T, que acumula 99% de probabilidade à esquerda, com 9 graus de liberdade, tá? Aí agora eu vou fazer isso no R. Então, aqui eu vou ter o QT, só que agora eu quero acumular 99%. Então, deu 2,82. Tá? Então, 2,82. Então, eu cheguei ao seguinte, ó. Essa expressão é o quantio da T de 99% com 9 graus de liberdade. Isso resultou nos 2,82 que eu achei lá no R. E agora eu tenho uma expressão, né, que envolve Q e envolve uma quantidade numérica. Então, basta eu substituir, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, Q vai ser 2,82, que multiplica S sobre raiz de N. Então, Q vai ser... Aí agora eu tenho que subir para pegar o valor de S e o valor de raiz de N. O S é 7,13, 2,82 vezes 7,13, dividido... Aqui o N é 10, né? Então, raiz de 10. Então, vamos olhar lá no R para ver quanto é que vai dar essa expressão. Vai dar 2,82 vezes 7,13 dividido pela raiz quadrada de 10. Então, deu 6,36, tá?
6,36. Cadê? Aqui. Então beleza. Fiz tudo isso aqui para achar o valor de quê? 6,36, tá? Essa conta toda a partir do alfa foi para encontrar o valor de quê? Então, beleza. Q é igual a 6,13. Aí eu tenho que voltar na região crítica para definir o valor da região, para definir exatamente a região crítica. Porque aqui ficou faltando, né? Ficou faltando saber o valor de Q. Então, minha região crítica era dessa forma: x barra menos 4,13 maior do que Q. Agora, eu já descobri que o valor de Q é igual a 6,36. Então, a minha região crítica fica dessa forma aqui, ó. A distância entre x barra e 4,13 maior do que 6,36. Lembra lá que eu estava fazendo aquela conta lá de cabeça e tinha achado alguma coisa em torno de 6? Né? Então, o que acontece? Se esse módulo é maior do que 6, significa o quê? Que a distância entre esse número e esse é maior do que 6,36, ou seja, o x barra maior do que 6,36 mais 4,13, né? Ou então o x barra é menor do que menos 6,36 mais 4,13. Então, são essas duas áreas aqui. Ou se o x barra for maior do que 10,49, ou então se o x barra for menor do que menos 2,23. Tá? E aí, na amostra, como eu observei o x barra igual a 37,20, né? Então o x barra pertence à região crítica. Nota que o x barra pertence à região crítica porque ele é maior do que 10,49, e é bem maior do que 10,49. Tá? Então, como eu observei x barra igual a 37,20, que pertence à região crítica, então a minha conclusão do teste é que eu devo rejeitar H0. Tá? E era isso que eu coloquei no próximo slide. Como x barra pertence à região crítica, a gente rejeita H0, concluindo, ao nível de significância de 2%, que a média populacional de concentração de alumínio no plasma de crianças que receberam antiácido contendo alumínio é diferente, porque como eu rejeitei H0, rejeitar H0 significa que eu vou concluir que H1 é verdade. Então, eu concluo que a média é diferente da concentração populacional média de alumínio para crianças que não receberam o antiácido. Então, eu concluí que para as crianças que receberam antiácido, a concentração de alumínio no sangue é diferente da concentração para as crianças que não receberam esse antiácido. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Deve ter ficado alguma dúvida, porque, enfim, eu mesmo errei conta aqui. Alguma coisa que vocês queiram que repita, alguma parte que não tenha ficado clara? Eu não entendi, assim, eu queria saber, na verdade, o que significa a estatística de teste? Tá. A estatística de teste, como posso definir? A estatística de teste, na verdade, ela é uma função da amostra, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, a estatística de teste ela é uma função unicamente da amostra. Então, ela não vai depender de nenhum parâmetro, né? Deixa eu colocar aqui no slide para você poder ver aqui a expressão dela. Então, primeira coisa, a estatística de teste é uma função que depende unicamente da amostra. Né? Então, aqui faltou o depende. Né? Função que depende unicamente da amostra. 2. A estatística de teste, ela sob H0, a estatística de teste
tem distribuição conhecida. Tudo bem? Então, estatística de teste é basicamente isso. É uma função que depende da amostra. Então, olha só, ela só depende da amostra. Esse cara aqui veio da amostra, esse aqui vem da amostra, esse aqui vem da amostra. Bom, e esse aqui vem do H0. Né? Então, em geral, é assim. É uma estatística que depende da amostra. Né? Ela não vai... O que eu quero dizer que quando depende unicamente da amostra, significa que ela só vai depender dos valores amostrais e não vai depender de nenhum parâmetro. Tá? Então, ela, na verdade, vai ter uma parte que ela vai ser motivada pelo H0, que é esses 4,13. Tá? E, além disso, além de ser uma função que só depende da amostra, né, e que além de ser uma função que só depende da amostra, ela também tem que ter distribuição conhecida, tá? Se o H0 é verdade. Então, por isso que se chama de estatística de teste, porque se o H0 é verdade, eu conheço a distribuição. Tá? Eu sei como essa T se distribui. Então, vamos olhar aqui para o caso do que eu observei. Então, sob H0, esse T tem essa distribuição T de student N-1 graus de liberdade, que é essa distribuição que eu coloquei aqui. Aí, você pode calcular a estatística de teste na amostra, tá? Então, você pode calcular esse cara aqui na sua amostra. E aí, dependendo de onde ele tiver caído, como eu rejeitei, eu sei que ele vai cair nas causas. Então, qual é o raciocínio? Você vai, faz a conta, acha qual é o valor de T. No caso, a gente fez o teste com X bar, mas eu já vou mostrar mais à frente como é que faz o teste direto com T. Tá? E a nossa região crítica, ela veio em função do X bar. Mas a gente também podia ter definido uma outra região crítica, que era a função da estatística de teste diretamente. Tá? E aí vocês vão ver que vai fazer sentido essa denominação de estatística de teste, porque você vai usar ela também para testar. Tá? Então, eu poderia calcular o valor de T, tá? E se esse valor de T cair numa área que é muito pouco provável da T de student, então eu já sei que a distribuição não pode ser essa T de student, né? Porque se eu digo para você o seguinte, a distribuição dessa estatística aqui, supondo H0 verdade, tem essa cara. Aí você vai lá, colhe a sua amostra e observou um valor de T que está muito na cauda, assim, muito afastado do centro, é porque a distribuição não deve ser essa, né? Tá bom? Então, se a distribuição não deve ser essa, então é porque o H0 não deve ser verdade, né? Porque a distribuição é T de student quando o H0 é verdade, tá bom? Vamos fazer o teste. É porque eu falei, dá para calcular o valor de T? Vamos calcular esse valor de T, só para a gente aproveitar a dúvida. Então, na amostra, eu consigo calcular T. O valor de T foi, eu vou substituir o X barra, então deixa eu subir aqui, para pegar os valores do problema. Então, o X barra deu 37,20 menos 4,13 sobre S, que é 7,13, dividido pela raiz de N, que é a raiz de 10, né? Então, esse foi o valor que eu observei na minha amostra, para a estatística de teste. Vamos lá no R calcular esse valor rapidinho. Então, eu vim aqui, calculo o valor de T, então deu 37,20 menos 4,13, aí eu tenho que botar parêntese, né? Agora eu quero dividir por, eu já boto um parêntese aqui, eu quero dividir por S, que é 7,13, dividido pela raiz quadrada de 10. Tá? Então, olha só, o valor de T que eu observei na minha amostra foi de 14,667. Tá? Beleza, ó. T deu 14,667. Aí, quando eu volto para a figura, né, eu fiz a conta aqui, ó, e eu achei que o quantio que eu precisava, né, que era esse valor aqui,
que vai definir a minha região crítica, era de 2,82, tá? Se você quiser lembrar, é por causa do seguinte, ó. Eu estava falando com vocês, né? Então, essa é a distribuição da estatística de teste quando H0 é verdade. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara na cauda, né? Eu vou descobrir quem são os limites para as caudas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar 98% no meio, 1% dos lados, porque o meu nível de confiança, o meu nível de significância é de 2%, então eu tenho que fazer a área de rejeição tendo 2% de probabilidade. Então, vou botar 1% aqui, 1% aqui. Cheguei nos 98% do meio, ou 99% à esquerda desse valor aqui. Então, eu quero ter 99 com 9 graus de liberdade. Aí vai achar os 2,82 que eu marquei aqui, tá vendo? Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara aqui, esse limite, deixa eu colocar aqui em verde, quer dizer que esse limite aqui é 2,82. Então, tudo que tiver à direita de 2,82 só tem 1% de probabilidade de acontecer. Aí, olha o valor que eu obtive na amostra. Eu obtive 14,667, né? Então, esse cara, esse ponto em azul, ele está muito para cá, para a direita, tá? O desenho está até não muito preciso, né? Eu devia até colocar, vou tentar apagar aqui, não sei se está certo. Então, eu devia estar bem lá na frente. Mais ou menos aqui, o valor que você olhou na amostra, né? Esses 14,6 alguma coisa. Tá? Ele está bem lá na frente. Então, é porque essa não deve ser a distribuição da T. Né? Essa não deve ser a distribuição da estatística de teste. Tá? Então, a estatística de teste é nesse sentido. Eu também posso usá-la para testar. Tá? Então, aqui, como eu observei na amostra um valor muito longe, né, do meu limite de 2,82, eu também posso rejeitar H0 usando o argumento da estatística de teste, tá? Definindo a minha região crítica em função da estatística de teste. Tá? Tudo bem? Uhum, entendi, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Peraí, não consegui ver como o 2 vai admitir os números maiores e menores. Como assim? Peraí, não tinha entendido como a região crítica, naquela anotação, admitia tanto números maiores do que 4,13, quanto maiores. Mas agora na parte final deu para pegar. Tá, entendi. Tá. É porque era bilateral, né? Foi por isso que acabou pegando as duas partes. Porque o H1 significa que o Mi, quando eu for rejeitar essa hipótese, vai ser porque eu vou concluir que o Mi é diferente de 4,13. Então, para ser diferente, né, o x barra ele pode ser tanto muito maior do que 4,13, como pode ser muito menor do que 4,13 também. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Outra coisa, o erro do tipo 2 vai ser usado para testar a hipótese em algum momento, ou a gente só usa o erro do tipo 1? Ótima pergunta. Na verdade, na prática, a gente não costuma usar o erro do tipo 2 para testar a hipótese, a gente só usa o erro do tipo 1. Tá? A gente vai ver mais à frente como que faz para calcular o erro do tipo 1. Tá? O erro do tipo 1, eu só vou dar uma explicação breve, porque para fazer a conta vai demorar um tempinho. O erro do tipo 1 é rejeitar H0, dado que H0 é verdade. O erro do tipo 2 é o contrário. É você aceitar H0, você concluir que H0 é verdade, só que, né, ou dado que o H0 é falso.
Agora, olha por que é bem mais difícil você calcular o erro do tipo 2. Né? Porque se você vai calcular o erro do tipo 2, você tem que fazer, aqui quando eu fazia o erro do tipo 1, eu fazia dado H0. Dado H0, eu sei o valor de μ. μ é 4,13. Então, aqui eu posso subtrair os 4,13. Se o μ for, se eu for fazer a mesma conta, né, uma conta similar, para aceitar H0 quando H0 é falso, se eu sei que H0 é falso, eu sei que o μ é qualquer coisa menos 4,13, só que eu não sei o valor. Então, na hora que eu vou fazer o condicionamento aqui, vai aparecer μ diferente de 4,13. Aí eu não vou conseguir fazer as contas direito, né? Porque vai depender do valor que eu vou colocar. Entende? Então, eu posso usar o erro do tipo 2 no teste, só que ele é mais chato de calcular. A gente vai ver depois que o erro do tipo 2 ele é uma função, ele vem em função dos valores de μ, né, que estão em H1. Então, para cada valor de μ em H1, porque quando você supõe H0 é falso, você vai dizer assim, tá, H0 é falso, então pode ser que o μ seja igual a 2. Aí você faz a conta supondo μ igual a 2, vai dar um valor. A probabilidade do erro do tipo 2. Aí você supõe que o μ é igual a 3. Aí faz a conta de novo, vai dar outro valor. Supõe que o μ é igual a 4. Faz a conta, dá outro valor. Então, por esse raciocínio, vai dar para ver que a probabilidade do erro do tipo 2 ela é função de μ. Né? Então, ela não é um valor só, ela é uma função inteira. Dependendo do valor de μ que você fixar quando diz que H0 é falso, a probabilidade do erro do tipo 2 vai ser diferente. Tá? Lá na frente a gente vai ver isso com mais detalhe. Mas essa pergunta é muito boa. Na verdade, o que acontece? Porque se eu esquecer que existe um erro do tipo 2, eu posso pensar o seguinte, tá, então eu quero minimizar sempre o erro do tipo 1, esquecendo que tem o erro do tipo 2 lá para eu tratar. Tá? Então, o erro do tipo 1 é rejeitar H0, dado H0 verdade. Se eu só pensar que eu quero minimizar o erro do tipo 1, eu posso fazer uma regra que diz o seguinte, que diz aceite H0 sempre. Não importa o que aconteça, não importa o valor de x bar, não importa nada. Aceite H0. Se você sempre aceitar H0, concorda que a probabilidade do erro do tipo 1 vai ser zero? Não vai ter como você cometer o erro do tipo 1. Porque se o H0 for verdade, né, a sua regra do teste é sempre aceitar H0. Sempre, não importa o que aconteça. Então, se H0 for verdade, é impossível você cometer erros. Né? Só que esse teste é inútil, né? Assim, intuitivamente, o que acontece? Se pensar, tá, eu vou fazer esse teste, então eu estou supondo que o μ é igual a 4,13, aí eu observei 37 para o x bar, vou rejeitar. Eu observei 100 milhões para... Quer dizer, vou aceitar, né? Eu observei 100 milhões para x barra, também vou aceitar. Vou aceitar sempre. É um teste que não vai ser útil, né? E por que ele não vai ser útil? Ele não vai ser útil porque o erro do tipo 2 ele vai ser absurdamente alto. Vai ser 1 para todo mundo, praticamente. Então, tem essa coisa da balança. Né? Eu vou trabalhar com um erro do tipo 1 para definir o teste, né? Para definir como fazer o teste, mas ele é feito dessa forma, né? Porque ele produz um erro do tipo 2 que não é tão grande, entendeu? Então, eu sempre tenho essa balança. Eu posso aumentar o erro do tipo 1, ou posso diminuir o erro do tipo 1. Conforme eu vou diminuindo o erro do tipo 1, o erro do tipo 2 vai aumentando. Tá? Então, o erro do tipo 2 ele está sendo usado, mas ele está sendo usado um pouco nas entrelinhas aqui. Ele está sendo usado meio que para motivar essa regra aqui de rejeitar H0 fazendo essas contas. Eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, né, se eu fizer de outro jeito, né, e só minimizar a probabilidade do erro do tipo 1, eu vou terminar com um teste que não tem utilidade. Mas eu acho que lá na frente, quando a gente falar mais sobre o erro do tipo 2, essas coisas vão ficar um pouco mais claras. Mas deu para ter uma ideia, mais ou menos? Uhum, deu sim. Legal. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não?
Bom, então vamos continuar. Então já concluí o teste, né? Beleza. Aí agora eu vou falar um pouco mais de detalhe, né, sobre a região crítica, né, em função da estatística descritiva. Estatística descritiva, escrevi errado aqui. Da estatística de teste. Depois eu até troco. Estatística descritiva é média, variância, né, essas coisas. Né? Coeficiente de variação. Eu queria dizer em função da estatística de teste. Então, ó, a gente estava até falando sobre isso. A região crítica ela também pode ser definida em função da estatística de teste. Então, aqui está a minha estatística de teste. Aqui eu deixei em zero, né? Porque eu estou pensando, em geral, numa hipótese do tipo H0, Mi igual a Mi0, em que Mi0 é um valor constante, né? Nessa questão aqui, eu acho que era 4,13 o valor de Mi0. E aqui em H1 eu tenho alguma outra coisa, ou Mi diferente de Mi0, ou Mi maior que Mi0, ou Mi menor que Mi0. Então, a região crítica pode ser definida em função da estatística de teste, tá? Diretamente. Então, antes eu tinha escrito a minha região crítica em função de x barra. Eu estava mostrando para vocês, dá para fazer com a região crítica em função de t direto. Então, qual é o raciocínio? Vamos supor aqui, só para fixar as ideias, que o nosso teste é do tipo unilateral. Então, eu tenho H0 Mi igual a 45 contra um H1 Mi maior que 45. Tá? Então, aqui o meu Mi0 é 45. Tá, o Mi0 que aparecia aqui, então eu estou tratando de hipóteses dessa natureza aqui, tá bom? Então, suponha que eu vou testar o H0, que é Mi igual a 45, contra o H1, que é Mi maior que 45. Então, ó, a minha região de rejeição em função de x barra seria, vou rejeitar H0 para x barra suficientemente grande. Aí eu coloquei aqui x barra maior do que R. Normalmente eu ia chamar de Q esse valor aqui, mas enfim, estou chamando de R, isso não muda nada, tá? Podia chamar de qualquer letra. Então, ó, eu vou rejeitar H0 se o x barra for grande o suficiente, porque o meu H1, porque aí ele vai estar de acordo com o H1. Eu também poderia rejeitar H0 para T suficientemente grande, tá? Ou seja, para T maior do que, aí aqui vai ser outro valor. Isso aqui é um valor numérico, um número qualquer. Esse L aqui é um valor diferente de R, mas também segue a mesma linha de raciocínio. Por quê? Vamos olhar para o x bar, vamos olhar para o T e vamos olhar para o x bar. Então, a minha primeira região crítica é, se o x bar for grande, eu rejeito. O que acontece se o x bar for grande? A gente olha para essa expressão aqui. Se o x bar for grande, o t vai ser grande também, né? Porque quanto maior o x... Porque o t é uma função crescente de x bar. À medida que eu vou aumentando o x bar, t aumenta. Então, se eu quiser rejeitar, né, se eu quiser uma regra de rejeição que dependa do t diretamente, essa regra de rejeição vai me dizer que eu rejeito se o t for grande. Porque se o t for grande, o t é grande também, tá bom? E vice-versa. O x barra é grande também. E vice-versa. Se o x barra for grande, o t também vai ser grande. Tá? Então, é equivalente essas duas coisas. Eu rejeitar H0 para x barra suficientemente grande, nada mesmo do que rejeitar para t suficientemente grande. Tá? E aí, a gente pode até fazer algumas continhas para ver que vai dar a mesma coisa mesmo. Então, ó, vamos voltar para aquele exemplo que a gente vinha fazendo, né, que era das pinças dos escorpiões. Então, vou pegar aqui. Vou separar essa parte que eu já estava escrevendo antes. Então, naquele exemplo lá das pinças dos escorpiões, a gente tinha uma amostra, né, que o N era 10, a gente tinha x barra igual a 48,2, e a gente também tinha S igual a 1,708, tá? E o alfa era igual a 5%. Então, ó, as minhas hipóteses eram desse tipo. H0 era Mi igual a Mi0, em que esse Mi0 era 45, né? E aqui, o H1, como era um teste de hipótese unilateral à direita, era Mi maior do que Mi0, dava 45. Tá? Então, a gente tinha chegado à conclusão de que rejeitaria H0 se o x barra fosse maior do que Q, né?
nem precisa fazer um teste, né, para isso, é só olhar e ver que em H1 eu tenho Mi maior do que Mi zero, então eu vou rejeitar se o X barra, que funciona como uma proxy para mim, né, for maior do que um valor Q. Tá? E aí? Bom, como eu quero definir em função da minha estatística de teste, que eu vou até anotar aqui, a estatística de teste é X barra menos Mi zero sobre S dividido por raiz de N, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aí, eu posso subtrair Mi zero dos dois lados. Então, eu comecei com X barra maior do que... E aqui eu deveria botar aqui. Depois eu vou consertar. X barra maior do que Q. Então, isso é o que eu tinha na direita. Então, para eu chegar na estatística de teste, eu posso subtrair Mi zero dos dois lados. Aí, deixa eu apagar aqui, que ficou bem esquisito isso. Então, eu posso subtrair Mi zero dos dois lados e dividir por S sobre raiz de N. Dos dois lados também. Então, olha só, aí eu vou chegar no seguinte. X barra menos Mi zero sobre S dividido por raiz de N maior do que Q menos Mi zero sobre S dividido por raiz de N. Tá? Então, aqui eu tenho a minha estatística de teste, T. Tá? E aqui eu tenho o seguinte, então eu cheguei em T maior do que Q asterisco. O que é asterisco eu estou definindo como sendo essa quantidade aqui, que é Q menos Mi zero dividido por S sobre raiz de N. Tá? Essa espessura tá... Nossa, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Ah, por isso. Tá. Bem que eu achei estranho, toda vez que eu venho para cá, eu tenho que escrever no grosso. Agora me deu. Beleza. Então, ó, onde eu tinha parado? Ah, beleza. Então, eu tinha que eu rejeitava H0 se o X barra fosse maior do que Q. Aí eu fiz algumas continhas e vi que isso é equivalente a rejeitar H0 se o T for maior do que um Q asterisco, que é definido desse jeito aqui. Então, olha, eu também posso fazer o teste em função de T, né? Para isso, basta eu pegar o que eu obtive, né, a princípio, né? Vamos pensar aqui. Basta eu pegar o que eu obtive, né, nessa região, para definir essa região crítica, e fazer Q menos Mi zero dividido por S sobre raiz de N. Então, ó, isso é o que eu fiz aqui. Então, eu posso usar o valor de Q que eu obtive no teste com região crítica envolvendo X barra. Tá? Então, esse teste a gente já fez lá atrás, né, na outra aula. O valor de Q que eu tinha obtido naquele teste era de 45,99. Tá? Então, é fácil. Para eu achar o Q asterisco, eu pego esse valor que eu obtive antes, coloco aqui 45,99 e pronto, faço as minhas contas, né? Menos 45, porque... Ah, faltou aqui anotar, né? O H0 era Mi igual a 45 e o H1 era Mi maior do que 45. Então, quando eu olhava para cá, quando eu olhar para cá, né, eu já sei o valor de Q asterisco. É 1,83, tá? Aí aqui eu estou pulando as contas, tudo bem? É só porque como a gente já tinha feito o valor de... A gente já tinha feito o teste antes, na outra aula, eu já peguei direto o valor de Q e coloquei aqui. Então, ó, eu poderia também usar o valor de Q asterisco e rejeitar quando T fosse maior do que Q asterisco, em que o Q asterisco é 1,83, tá? Aí você pode perguntar para mim, professor, mas não faz muito sentido isso, porque se eu já obtive o Q do teste para X barra, para que eu vou querer fazer o Q asterisco? Eu já tenho o teste já feito, uma vez que eu achei o Q, basta olhar se o X barra é maior do que Q. Aí eu digo, é verdade, realmente. Não faz sentido usar calcular o Q asterisco dessa forma na prática, né? Eu só estou mostrando aqui
a equivalência entre um e outro, tá? Então, se eu quiser fazer diretamente o teste usando a estatística de teste, eu posso calcular o Q asterisco direto. Eu nem preciso calcular o Q asterisco usando essa forma, tá? Então, como é que eu faço? Como é que eu calculo o Q asterisco direto? É fácil, porque eu só venho para cá e olho para essa relação. Então, eu vou rejeitar. Antes eu rejeitava H0 se x barra fosse maior do que Q. Agora, eu equivalentemente posso, já vi, né, que eu posso rejeitar H0 se o T for maior do que um Q asterisco. Aí eu posso ir direto na distribuição de T, ó. Então, se eu for calcular o Q asterisco diretamente, eu tenho alfa, que é o nível de significância de 5%, é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade. Então, rejeitar H0 é x barra maior do que Q, pela primeira região crítica, ou pela segunda região crítica, era T maior do que Q asterisco, dado μ igual a μ0. Então, vê se não é isso que está sendo dito aqui. T, que é x barra menos μ0 sobre S, dividido por raiz de n, maior do que Q asterisco, dado H0, tá? Então beleza. Esse cálculo aqui ele é bem mais direto. Por quê? Porque esse cara aqui já vai ser T de student sobre H0. Então, é essa quantidade aqui. Basta eu ir lá no quantil da T, que eu vou achar, né, os 95% à direita, porque, né, o que eu tenho é algo assim. Aqui está a minha distribuição T de student sobre H0. Então, eu tinha um alfa de 5%. Então, aqui está os meus 5%. Tá? Aqui eu tenho Q asterisco. Então, eu vou dizer o quê? Que eu vou rejeitar H0 quando T é maior que T asterisco. E esse Q asterisco deixa 5% à direita, né, pelo desenho. E ele também vai deixar 95% à esquerda. Então, o Q asterisco vai ser QT 0,95 com grau de liberdade 9, que deu os mesmos 1,83, né? Se eu vier aqui no R e calcular, se eu vier aqui no R, calcular QT 95%, né? 0,95 com 9 graus, eu vou chegar em 1,83, que é os mesmos 1,83 aqui de cima, tá? Então, é totalmente equivalente. Eu posso fazer tanto da forma 1 quanto da forma 2. A minha preferência vai ser usar a forma 2. Por quê? Eu vou usar a forma 2 porque ela é muito mais direta. Para eu usar 1, eu preciso fazer o teste com a região crítica x barra, aí aqui não, aqui eu já faço de uma vez só. Eu já faço direto na T. Tudo bem? Então, ó, nos dois casos, eu tenho que a minha região crítica, né, é da mesma forma. Ela vai ser, vou rejeitar, né, para todos os x barra, tais que a estatística de teste é maior do que... aqui acho que eu só coloquei e colei. Tudo bem, não está errado, tá? Mas aqui eu podia botar direto 1,83, tá bom? Tá? Então, ó, como é que a gente faria o teste? Da mesma forma que eu tinha feito anteriormente com vocês. Eu vou até fazer aqui com calma para mostrar. Então, ó, agora a gente quer fazer o seguinte, ó, eu vou rejeitar H0, vou conduzir o teste nessa situação. Então, eu vou rejeitar H0 se o x barra for maior do que Q, tá? Ou equivalentemente, se o valor da estatística de teste for maior do que um Q asterisco qualquer, tá bom? Então, eu vou trabalhar com a região crítica dessa forma. Então, eu faço o seguinte, eu faço alfa é igual a 5%, né? Mas o alfa sempre é a probabilidade do erro do tipo 1, que é rejeitar H0, dado H0 verdade. Agora, bom, tem que definir, né? O que é rejeitar H0? Bom, vou rejeitar H0
se o x barra é maior do que Q. Ou então, de forma equivalente, se o T, aí eu vou trabalhar com a forma equivalente, se o T for maior do que Q asterisco. E agora eu vou determinar o que é asterisco, dado H0. Dado H0 significa dado que μ é igual a 45. Tá bom? Então, nota aqui, quem é o T? Né? O T é essa estatística aqui. Então, nota que sob H0, T, que é definido como x barra menos 45 sobre S dividido por raiz de N, tem distribuição T de student com grau de liberdade N-1, né? Que é 9. Então, sob H0, esse cara daqui, que é o que está aqui dentro, né? Tem distribuição T de student. Então, é muito direto, né? O teste, em geral, fazer o teste usando direto a estatística de teste, né? É muito mais rápido. Né? Vamos ver aqui por quê. Porque se eu quero a probabilidade de 5% acima de Q asterisco, então aqui eu tenho 5%. Né? Essa aqui é a distribuição da estatística de teste T, né? Então, aqui para a direita, eu vou ter 95%. Tá? Não, desculpa, para a esquerda, eu vou ter 95%. Então, o Q asterisco é igual ao QT, né, lá do R, um ponto de probabilidade acumulada à esquerda, 95%, e quantos graus de liberdade? 9. Então, beleza, eu venho aqui e vou obter, já fiz a conta, né? 0,959 deu 1,83, aqueles 1,83 que a gente viu antes. Então, é só isso, pessoal. O teste já praticamente acabou. Agora, basta ver se na amostra eu observei o T maior do que é asterisco. Né? Então, na amostra, observamos T igual a quanto? Igual a x barra menos 45 sobre S dividido por raiz de N. O x barra tinha dado 48,2 menos 45 dividido, o S tinha dado 1,708 e a raiz de N tinha dado, o N era 10, né? Então, raiz de 10. Então, na amostra, a gente observou o seguinte, vou fazer a conta aqui. A gente observou 48,2, né? Menos 45 dividido por 1,708 sobre raiz quadrada de 10. Não é isso? Então, ó, na amostra, a gente observou 5,9. É o 5,92. Então, como esse 5,92 é maior do que Q asterisco, né? Porque o Q asterisco é 1,83, então, rejeitamos H0. E concluímos que a gente deve ter o μ. Se a gente rejeitou H0, a gente concluiu que o μ deve ser maior do que 45. Tá bom? Então, e concluímos que μ maior do que 45 há um nível de significância de 5%. Tudo bem? Tá? Então, assim, eu não sei a impressão de vocês, mas eu acho que fazer o teste assim, né,
usando usando a estatística de teste diretamente, é muito mais rápido, você faz bem menos conta, tá? Porque a única coisa que você já faz é que você já cai direto, né, na T-Student com 9 graus de liberdade, quando você escreve isso aqui. Né? Então, em geral, é um teste mais rápido de você fazer. É uma forma mais rápida de você fazer o teste. A questão é que ele é um pouco menos intuitivo, né? Aí por isso que eu comecei falando de definir a região crítica em função do x-bar. Porque, não sei se está claro para vocês, mas quando você olha aqui as hipóteses, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa, a região crítica ela vai ser bem parecida, né? Em função de x-bar, ela vai ser bem parecida com o H1, né? Só que eu vou trocar o x-bar por mi. Então, ó, como eu queria, se eu rejeitar é porque o mi é muito grande, então eu já escrevo que o x-bar também deve ser muito grande, né? O x-bar é como uma proxy para mim. Então, ele é um teste que é mais intuitivamente aceitável, né? Mais fácil de você entender ele intuitivamente quando você está aprendendo o teste de hipótese pela primeira vez. Só que ele faz um pouco mais de conta, né? Então, por isso a gente agora está falando sobre fazer o mesmo teste, mas ao invés de fazer o teste em função de x-barra, fazer o teste em função da estatística de teste. Né? É para isso que ela está lá, é para ser usada. Que ela simplifica a obtenção do teste de hipótese, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida nessa parte? Para mim não, professor, tá tudo bem. Tá, beleza. Então, agora, eu só quero entrar em mais um... Bom, eu vou precisar de mais 2 tópicos, né? Mas eu acho que esse de teste bilateral é bem rapidinho. No início da aula, a gente estava fazendo os testes bilaterais, né? E a gente viu que deu um pouquinho de trabalho, né? Deixa eu voltar aqui um pouco para mostrar para vocês. Tá aqui. Então, o teste bilateral a gente tinha feito dessa forma. A gente tinha, né, as hipóteses, a nula sempre com a igualdade e a hipótese alternativa eram diferentes. E aí eu tive que tomar esse cuidado de trabalhar com os módulos, né? E eu até fiz errado, né, de primeira, e aí depois é que eu vi, não está errado, porque eu tinha que chamar o T dentro do módulo, ao invés de chamar o T fora do módulo. O ponto é o seguinte, tá, isso aqui foi um pouquinho mais complicado do que o teste unilateral, né, não muito, mas pelo menos um pouco mais complicado, deu um pouco mais de trabalho, tem que prestar mais atenção. Mas, na prática, a gente pode usar o intervalo de confiança para fazer teste bilateral. Esse é um resultado muito importante. E é legal porque a gente faz o link, né, das coisas que a gente já viu com o que a gente está aprendendo agora. Então, ó, aquela questão de teste de intervalo de confiança, ela também pode ser usada, esse intervalo também pode ser usado para fazer teste de hipótese. No caso, se o teste de hipótese for bilateral. Então, vamos ver por que a gente pode fazer isso, né? Vamos entender por que é equivalente fazer um teste de hipótese bilateral com calcular o intervalo de confiança. Então, a minha estatística de teste, naquele caso, né, era para mim, né, eu queria testar a mim, a estatística de teste, x barra menos mi, 0, e dividido por S sobre raiz de n. Esse cara tinha distribuição T-Student com 9 graus de liberdade, naquele exemplo, tá? Em geral, isso aqui é n menos 1. Então, ó, da construção do teste de hipótese bilateral, eu tinha o seguinte, né? O que acontece? Aqui faltou botar um módulo, né? Aqui faltou um módulo. Então, o que acontece? Lá eu tinha o seguinte, vou subir para mostrar para vocês o que a gente tinha feito. Como que a gente tinha começado a fazer o teste? A gente pegou alfa igual a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0, que era o seguinte, ó, rejeitar H0 dado H0 era x barra pertencente à região crítica, que aqui a gente estava fazendo o teste em função de x barra, não em função de t, né, da estatística de teste. Então, rejeitar H0 é o que? Era se x barra menos mi fosse maior do que Q, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir o mesmo teste, só que agora em função da estatística de teste diretamente. Então, ó, vou colocar aqui
as hipóteses, H0 mi igual a mi0 e H1 mi diferente de mi0. Tá? Então, eu começava assim, é porque eu não percebi esse cara daqui, se eu fizer o teste usando x barra, né, ao invés de fazer o teste usando a estatística de teste, mas eu posso fazer, deixa eu ver se tem aqui na frente. Eu posso fazer direto, então eu vou reescrever aqui, vai ficar um pouco diferente do que estava lá. Alfa, então, sempre é a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdade, tá? E aí, rejeitar H0 significa o quê? Significa que o módulo da minha estatística de teste, agora eu estou fazendo o teste de hipótese direto na estatística de teste. Então, se a minha estatística for maior do que um valor Q asterisco. Como eu não defini nenhum valor de Q aqui anteriormente, eu vou botar Q direto, tá? Ao invés de botar Q asterisco. Tanto faz, você chamar de R, S, Q asterisco, qualquer coisa. Então, eu vou rejeitar H0 se a estatística de teste em módulo for maior do que Q, tá? Dado que o Mi é Mi0. Porque dado H0 significa dado Mi igual a Mi0, tá? Então, beleza, eu cheguei nisso daqui. Tá? Então, eu obtenho essa igualdade se eu falar sobre rejeitar H0. Tá? Mas, equivalentemente, eu poderia dizer o seguinte, ó, que 1 menos alfa é igual a 1 menos alfa é igual à probabilidade. Se alfa é a probabilidade do erro do tipo 1, que é rejeitar H0 dado H0, 1 menos alfa é o complementar. E quem é o complementar de rejeitar H0? É não rejeitar H0, né? Dado H0 verdade. E o que é não rejeitar H0? Se eu rejeito H0 quando isso acontece, eu não rejeito H0 quando isso não acontece, certo? Ou seja, quando x barra menos mi0 sobre S dividido por raiz de N é menor ou igual a Q. Tá? Então, não rejeito H0 se acontece isso daqui. Como o x barra é contínuo e tal, né, a gente já tinha feito essa discussão aqui anteriormente, tanto faz eu colocar ou não colocar a igualdade, porque a igualdade tem probabilidade zero. Então, aqui menor do que Q. Tá? Que foi exatamente o que eu cheguei aqui, né? Porque eu só tinha esquecido de pôr os módulos, mas depois quando for subir lá no Drive para vocês, eu coloco com o módulo e faço a correção. Tá? Então, ó, da construção do teste de hipótese bilateral, a gente tem o seguinte, que 1 menos alfa é a probabilidade do módulo da estatística de teste, né, em módulo, ser menor do que Q. Tá? Onde, quem é esse valor de Qzinho, né? Como eu faço para obter o valor de Qzinho? Aqui agora é direto. Basta eu chegar aqui na T. Então aqui eu vou botar T de student. Como eu tinha um teste bilateral desde o início, né? Então ele vai estar nessas duas regiões aqui, a rejeição. Tá? Então, como eu tenho um teste com significância alfa bilateral, então vai vir alfa sobre 2 para cá, alfa sobre 2 para cá. Então, o meio vai ter quanto aqui no meio? 1 menos alfa. Né? Ou seja, se eu for olhar para esse valor aqui, quem é esse cara aqui que está dividindo, né, a região crítica? Esse é o Q. Então, esse Q aqui deixa quanto de probabilidade à esquerda? Bom, se à direita ele deixa alfa menos alfa sobre 2, então à esquerda ele deixa 1 menos alfa sobre 2. Então, o que acontece? Então, o Q ele é obtido no R por QT, 1 menos alfa sobre 2, porque deixa a probabilidade 1 menos alfa sobre 2 à esquerda, com N menos 1 grau de liberdade. Tá? Aqui que no caso era 9. Ok, então,
Beleza, até agora eu só fiz algumas manipulações, né, algébricas. Eu quero fazer aparecer um intervalo de confiança aqui para mostrar para vocês que é o mesmo procedimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu comecei com um teste de hipótese, né, que é definir essas hipóteses aqui, definir o nível de significância, definir o que é rejeitar H0, fiz algumas manipulações, né, eu estou olhando agora para o complementar, que é 1 menos alfa, e agora eu estou olhando para aceitar H0, que é isso aqui, isso é rejeitar, é quando o módulo é maior do que Q, aceitar é o complementar, né, quando o módulo for menor ou igual ou menor do que Q. Então, se eu prosseguir, eu vou ter o seguinte, ó. Então, isso aqui é aceitar H0, né? Quando isso aqui acontece, a gente estava falando lá em cima que isso era aceitar H0, ou não rejeitar H0. Então, a gente chegou ao seguinte, a gente aceita H0 se somente se isso vale. Então, eu tenho módulo de um número menor do que Q. Então, isso é equivalente ao número sem o módulo, está entre menos Q e Q, né? Então, por exemplo, o módulo de x é menor do que 2 quando o x estiver entre 2 e menos 2, né? Por exemplo, se o x for 1, o módulo de x é menor que 2. Se o x for menos 1, o módulo de x também é menor do que 2, né? Porque vai dar 1, então 1 menor que 2. Se o x for menos meio, então também o módulo de x menor do que 2. Então, módulo de x menor do que 2, equivalente ao x estar entre menos 2 e 2. Então, se eu aplicar isso, esse mesmo raciocínio, no caso, gerar o módulo de um número menor do que Q, é equivalente àquele número estar entre menos Q e Q. Né? Aí, bom, eu não sei se vocês já estão, né, já enxergaram lá na frente, né, onde eu quero chegar. Mas nota que está bem parecido com o teste com intervalo de confiança já, né? Agora, para eu chegar no intervalo de confiança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o valor de mi dentro, né, no meio da desigualdade, e o resto colocar para os cantos, né, para os lados. Então, a primeira coisa é multiplicar, que eu estou multiplicando todo mundo por S sobre raiz de N, que é positivo, então não tem que trocar nada nas desigualdades, então vai ficar menos que S sobre raiz de N. Aqui cortou, né, esse cara corta com esse, e aqui da direita vai dar QS sobre raiz de N. Agora, como eu quero deixar o M0 no meio, eu vou subtrair x barra, então dá menos x barra, né? Menos que S sobre raiz de N. Aqui no meio, quando eu subtrair x barra, vai cortar, então vai ficar só menos M0. E aqui do lado direito, quando eu subtrair x barra, vai dar menos x barra mais que S sobre raiz de N. Agora eu quase acabei, né? Só que eu não quero isolar o menos, eu não quero deixar o menos M0 no meio, eu quero deixar M0 no meio. Então eu vou multiplicar por menos 1 aqui, né? Quando eu multiplico por menos 1, lembram lá, né? Você tem que trocar as desigualdades. Então aqui era menor, passa a ser maior, aqui era menor, passa a ser maior também. Então o que eu vou ter vai ser esse cara vezes menos 1 vai dar x barra mais que S sobre raiz de N, maior do que M0, maior do que x barra menos que S sobre raiz de N. Tá? Bom, aí agora acabou, né? Só que como eu tenho toque, eu prefiro começar com o menor número à esquerda, então eu vou colocar x barra menos que S sobre raiz de N, menor do que M0. Eu só estou lendo daqui para cá, tá? Então, isso é a mesma coisa do que x barra menos que S sobre raiz de N menor do que M0, que por sua vez é menor do que x barra mais que S sobre raiz de N. Então olha só a expressão que a gente chegou, né? No final das contas, a gente chegou nisso. Então, aceitamos H0 se e somente se, blá, 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 isso aqui vale. Ou seja, aceitamos H0 se e somente se
Mi0 está entre esses dois valores. Mas esses dois valores são os extremos do intervalo de confiança, né? Se vocês lembrarem lá do slide sobre intervalo de confiança, e até se vocês estiverem aí, né, pode pegar os slides para comparar, tinha dado exatamente essa expressão, a do intervalo. Então, o que isso aqui significa? Eu vou aceitar H0 se e somente se o Mi0 estiver dentro do intervalo de confiança para mim. Então, automaticamente agora, o teste bilateral ficou muito mais fácil da gente fazer. Basta fazer um intervalo de confiança, né, que a gente já viu aqui várias vezes nas aulas na semana passada, né? Então, basta você fazer um intervalo de confiança e ver se o Mi0 caiu lá dentro, né? Lembra, acho que nos primeiros slides que eu fiz sobre o teste de hipótese na aula passada, eu tinha um comentário desse tipo. Como eu faço um intervalo de confiança para mim, aí eu vejo, né, se aquele intervalo contém o Mi0 ou não contém. Tá? E só para ver que dá exatamente o mesmo intervalo, você pode perguntar, mas será que esse Q aqui é o mesmo Q que aparece no intervalo de confiança? E aqui eu mostrei que sim. Porque o Q é QT 1 menos alfa n menos 1. Se vocês olharem lá na fórmula do intervalo de confiança, esse é o Q também que você bota lá. Tá? Então, eu cheguei ao seguinte, a gente aceita H0 se somente se o Mi0, né, que é o Mi que você está botando na hipótese, nula, estiver dentro do intervalo de confiança para Mi. Então, isso aqui vai facilitar muito a gente na hora de fazer os testes de hipótese bilaterais. Vai bastar fazer o intervalo de confiança e ver se ele contém um verdadeiro valor de Mi. Né? Então, essa é a conclusão. O teste bilateral equivale a checar se o Mi0 pertence ao intervalo de confiança, caso em que não rejeitamos H0, ou se o Mi0 não pertence ao intervalo de confiança, caso em que rejeitamos H0. Tá bom? Deixa eu ver se alguém colocou mais uma pergunta lá. Não, beleza. Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse raciocínio que eu deduzi aqui? Foi um pouquinho de conta, mas eu acho que ele vem para agregar valor, né? Porque a gente faz essa conta uma vez para ver que é equivalente e agora vai ficar muito mais rápido de fazer os intervalos de confiança bilaterais. Os intervalos de confiança não, os testes de hipótese bilaterais, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção é que o intervalo de confiança é 1 menos alfa, tá? Então, no teste de hipótese, em geral, você tem o alfa, que é pequeno, tipo, sei lá, 5%. Então, quando você for fazer o intervalo de confiança, né, o intervalo de confiança, lembra, né, que é para aceitar H0. Então, ele vai estar associado a 1 menos alfa, que é 95%. Tá? Então, isso aqui está associado ao IC, e não ao alfa. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Né? Então, vamos voltar lá naquele exemplo do Marcelo Pagano, né, e da Gouvrot, não sei se fala assim, que era aquele exemplo do início da aula. A gente tinha o seguinte, aquelas 10 crianças que receberam ácido antiácido contendo alumínio, e a gente calculou a média da concentração de alumínio no sangue daquelas 10 crianças, tinha dado 37,20, e o desvio padrão 7,13, tá? Um alfa igual a 2% para fazer o teste. E o meu teste era H0 Mi igual a 4,13 contra Mi diferente de 4,13. Então esse teste é bilateral, tá? Então, se é bilateral, acabei de mostrar para vocês que a gente pode fazer um intervalo de confiança. Se o Mi de 4,13 estiver dentro do intervalo de confiança, eu aceito como possível, né, que esse seja o verdadeiro valor da média. Agora, se o Mi estiver fora do intervalo de confiança, eu vou rejeitar. Então, vamos lá, calcular o intervalo de confiança, lembrando, né, que a confiança é 1 menos o nível de significância do teste, então vai ser 98%. Para mim, ele é obtido por essa fórmula, tá? Que foi a mesma fórmula que a gente chegou lá em cima. Então, agora eu vou colocar aqui a conta. Então, aqui é no exemplo. Então, no exemplo eu tenho o seguinte, eu tenho x barra menos q S sobre raiz de n, e x barra mais q S sobre raiz de n. Então, quem é o S? S é 7. Já posso fazer direto aqui, acho que é melhor.
Porque tem tudo escrito já no slide, eu achei que não tivesse. Então, ó, vamos lá, vamos fazer direto o teste. A primeira coisa é achar o quê? Né? Então, no intervalo de confiança, eu tenho o seguinte. No intervalo de confiança, ele começa assim. Ele tem que ter 98%. Então, aqui dentro tem 98%. Aqui, dos lados de fora, eu tenho 1% e 1%. Né? Bom? E aqui, para fazer o intervalo de confiança, eu usava a minha estatística de teste x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n, que tinha distribuição T, n menos 1 graus de liberdade. Tá? Então, para eu achar o que, né, do intervalo de confiança, eu fazia esse Q igual a 1 menos, né, porque aqui era 1 menos alfa sobre 2, né? Se vocês lembrarem lá dos intervalos. Só que pelo desenho, né, eu nem preciso lembrar disso, porque eu sei que deixa 1% à direita, então eu sei que à esquerda ele deixa 99%. Tá? Então, o valor de Q, ele é obtido no R como QT, 99% à esquerda, ou seja, 0,99. E quantos graus de liberdade? N menos 1. Como N é 10, 9. Tá? Então aqui é só eu pedir QT, aí eu vou apertar para cima 2 vezes, porque ele recupera os comandos que eu estava fazendo. Então QT, 99% de probabilidade à esquerda, então deu 2,82. Tá? O valor de Q. Aí agora é fácil, né? Agora eu já achei o valor de Q, basta substituir na fórmula. Então eu vou usar o R. X barra era 37,2. 37,2. Menos Q. Q vale 2,82. Vezes S. Tá? Não sei se está claro, mas eu estou fazendo essa parte aqui. Vezes S é 7,13. 7,13. Dividido pela raiz de N, SQRT, de 10. O N é igual a 10, né? Deixa eu conferir se é isso. 7,13. É isso mesmo. Então, deu 30, coloquei errado ali. Deixa eu ver se eu botei certo. 37,2 menos... Tá, depois eu tenho que conferir para ver se são esses valores mesmo. Talvez eu tenha feito com pressa ontem e tenha chegado a esses intervalos aqui que estejam errados. Mas se vocês acharem alguma diferença, me avisa isso, tem algum erro. Eu tenho 37,2 menos 2,82 vezes 7,13 dividido pela raiz quadrada de n. É isso. Então, deu 30,84. Depois eu vou conferir. Talvez eu tenha entrado com alguma coisa diferente na hora que fiz esses valores aqui. E a parte da direita do intervalo é mais, né? Então, deu 43,55. Deixa eu ver uma coisa, só para tentar identificar um erro aqui. Se eu fizer com 98, eu vou ter 2,39, né? Então, se eu trocar aqui por 2,39, vamos ver se vai chegar no valor certo. No valor que estava ali. R$ 39,8.
Eu não sei de onde eu tirei esses valores aqui. Se alguém tiver achado algum erro, é só falar, pessoal. Às vezes, sei lá, eu faço a conta e aí, enfim, algum problema, o intervalo sai errado. Mas eu acho que é isso mesmo. 30,84, 43,55. Não vai mudar a decisão do teste, tá? Mas é sempre bom, né? O intervalo de confiança está feito da maneira correta. Tá? Então, a gente tinha chegado nesses valores. Então, o intervalo de confiança era 30,84, 43,55. Então, como é que era a lógica do intervalo de confiança? É um intervalo que, com alta probabilidade, contém um verdadeiro valor de μ, né? Então, eu tenho que ver se o μ0 está aqui dentro. O μ0 está aqui dentro? Vou olhar, o μ0 é quem? 4,13. Não, está bem fora. Então, como o μ0 não pertence ao intervalo de confiança, então eu rejeito H0. Tá bom? Porque, de novo, o intervalo de confiança com a probabilidade de 98% contém o verdadeiro valor de μ. Então, qualquer valor que eu fixar para μ0 que esteja fora desse intervalo não é razoável, porque só tem 2% de chance, né, do intervalo não conter μ0. Então, contra essa hipótese aqui, eu tenho 98% de probabilidade, digamos assim. Tá? Então, o raciocínio é esse: eu faço o intervalo de confiança, eu assumo que dentro do intervalo estão os valores plausíveis de μ, né? Fora desse intervalo, os valores de μ são muito pouco plausíveis, né, dada a amostra que eu observei, a função da amostra que eu observei. Então, o que acontece é exatamente isso: o μ0 ele não pertence a um intervalo, então eu rejeito H0. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode usar aí os testes, os intervalos de confiança que a gente já tinha visto para fazer teste de conta, tá bom? Ficou alguma dúvida? Eu não vou avançar para os próximos slides, não, porque falta pouco tempo para terminar a aula. Aqui já é um teste de hipótese novo, é teste de hipótese para variância populacional. Tá? Então, eu vou deixar isso para a aula que vem, e eu faço na aula que vem teste para variância, um teste para o desvio padrão, que vai ser a mesma coisa praticamente, só tirar a raiz, e para as proporções. Tá? E aí a gente acaba a parte mais básica de intervalo de confiança, para depois a gente chegar em intervalo de confiança, desculpa, teste de hipótese, para depois a gente fazer alguns testes de hipótese um pouquinho mais elaborados, tipo teste de independência, teste para verificar normalidade, tá? Teste de comparação de médias, quer dizer, normalidade não sei se vai dar tempo da gente ver, mas para comparar médias também é um teste bastante importante, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida nesses últimos minutinhos aí? Se ninguém tiver dúvida, eu já termino a aula agora mais cedo. Eu não